Queridos, graça e paz, Deus esteja abençoando a tua vida nessa hora, em nome de Jesus. Eu queria nessa hora estar trazendo uma palavra para você, compartilhando um pouco desses ventos que têm surgido sobre a questão de gênero e tudo mais. E essa semana eu recebi até um material dizendo de um grupo evangélico que apoia isso, e uma Bíblia nova que está falando alguma coisa sobre isso, também apoiando essa questão. E o que eu vou falar não é muito diferente do que todos falam, mas assim, eu queria só colocar em questão algumas coisas e compartilhar algumas coisas. Entre elas, se a gente estudar um pouco a palavra, a gente vai ver que quando Deus estabeleceu macho e fêmea e acabou. E no decurso da história, nós vamos ver que a própria palavra de Deus, dentro da própria cultura judaica, Deus vai estabelecer que isso é pecado, é abominação. A questão toda bíblica é mais ainda acima no contexto da prática e não da tentação. O problema não é ser tentado, o problema todo, biblicamente falando, é ceder à tentação. O problema é que nós, como igreja, padronizamos pecadinho, pecadão, e esquecemos que a ênfase bíblica não é no pecado, é nas consequências que esse pecado pode gerar. E uma coisa que é interessante na palavra de Deus, principalmente quando o Gênesis fala de Sodoma e Gomorra, fala que o pecado era a sodomia, que está dentro desse contexto de todo e qualquer tipo de perversidade sexual, não só a questão da homossexualidade, seja ela masculina ou feminina, mas fala da perversão sexual, e Ezequiel coloca claro que um dos grandes pecados era a iniquidade, a natureza pecaminosa, e porque o choro da viúva e do órfão subiram até diante de Deus, e Deus destruiu a cidade. O que me chama muita atenção hoje nos movimentos que defendem essa linha e que me preocupa, é porque quando nós estudamos a questão, não gostaria nem de entrar na questão Bíblia, porque para mim a Bíblia é muito clara e não se discute. Mas quando nós entramos na questão da homossexualidade, e numa conversa com uma pessoa com essa luta, eu falei assim, é interessante porque a própria relação homoafetiva, né, ela determina que ela não existe. E aí ele, conversando comigo, questionou, falou assim, mas por que o senhor fala isso? Eu falei, por uma condição muito simples. Primeiro, numa relação entre dois homens ou duas mulheres, observe, toda característica da relação homossexual, ela aponta para a heterossexualidade. E ele questionou, falou assim, mas como? Eu falei assim, te provo. Veja só, na relação entre dois homens, você vai observar que tem um que é normalmente conhecido como ativo e o outro passivo. Um que é conhecido mais afeminado, e que faz o papel da mulher, e o outro menos afeminado. Mas sempre um, em dado momento, fará o papel feminino e o outro fará o papel masculino. Isso bem entre aspas. E na questão da homossexualidade feminina é a mesma coisa. Sempre entre as duas, há uma que é extremamente feminina e a outra que é um pouco mais masculinizada. Interessante, na relação entre os homens, há um homem procurando em outro homem, não outro homem, mas ele está procurando uma imagem feminina no outro homem. Entre as duas mulheres, não há uma mulher procurando outra mulher, há uma mulher procurando em outra mulher a imagem masculina que ela deseja. E se você observar, sempre vai ser assim. Essa polêmica da Globo, né? Na novela de uma menina no corpo de mulher, mas com a cabeça de homem. Para mim, voltou para a heterossexualidade. É uma mulher que sente a necessidade de ter um homem na vida dela, a imagem masculina, e vice-versa. E quando nós vemos isso, e vemos tocar tanta bandeira, tocar tanta trombeta em relação a isso, a minha grande pergunta, a minha grande questão é a seguinte: por que os maiores índices de separação, de violência, de morte é nesse meio, independente da sociedade? Nas relações de pessoas do mesmo sexo, a gente vê uma grande dificuldade deles se manterem casados, unidos, digamos assim, como uma relação heterossexual. Se ela é normal, por que não há esse crescimento? Né? E muitas vezes nós vimos aí até uma
determinada pessoa que soltou um vídeo falando que Deus ele é travesti, ele é transexual, ele é isso tudo, e uma pessoa se afirmando até teóloga. Isso me preocupa, porque na verdade, quando eu consigo padronizar o céu, padrão espiritual, dentro de um padrão natural, porque a questão da sexualidade ela é física, ela é humana, ela não é espiritual, você vê a mediocridade da mente de uma pessoa dessa. Por quê? O que é interessante é eu criar mecanismos que justifiquem o meu pecado. É criar mecanismos que apoiem o meu erro. É pegar a Bíblia e dizer, esses textos foram alterados. Por que eu afirmo isso? Porque, na verdade, eu estou dizendo que eu não tenho condição de lutar e não quero lutar contra aquela natureza, porque ela me é boa. Então é mais fácil eu afirmar que a Bíblia está errada do que dizer que os meus sentimentos de alma deformada estão errados. Me perdoe, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. A grande questão que a gente procura entender nisso é porque se Deus fez dessa forma uma terceira manifestação sexual, por que então essa terceira é tão violenta assim que não lhe é permitido procriar? Se Deus ama tanto o homem e criou o homem e a mulher com a função reprodutiva, porque isso é a manifestação do reino, crescei-vos e multiplicai, porque o homem simboliza Cristo e a mulher simboliza a igreja, e os dois juntos simbolizam o corpo, os dois se tornam uma só carne, já que esta questão da homossexualidade masculina ou feminina, tanto importa. O que me chama a atenção é o seguinte: para mim, existem a questão de ações malignas, como também existem questões de transtornos, de traumas, de bloqueios, que a gente tem a capacidade de analisar nas duas perspectivas. Mas uma coisa que é interessante, para mim, a ação maligna é muito maior pelo propósito de Deus. O propósito de Deus é um homem santo, uma mulher santa, os dois se juntam, geram santos. Satanás vendo isso, que ele só tinha um terço, e agora ele vê uma ação criadora de Deus, de um ser que pode literalmente procriar e gerar outros iguais, isso gera pânico. Então eu tenho que caminhar para o princípio da quebra da aliança. Qual é o princípio da quebra da aliança? Primeiro, promiscuidade. E nessa promiscuidade eu posso muito bem caminhar para uma visão aonde eu amo outro homem, eu sou mulher, eu amo outra mulher. Mas se isso me é permitido, eu não procrio, eu não gero. Se eu não gero, que Deus é esse que me permite e é a favor do amor de um homem por outro homem, de uma mulher por outra mulher, mas não lhes permite gerar, dar continuidade a esse padrão? Se o próprio Deus anulou isso, eu creio que ele está falando alguma coisa conosco em relação a isso. A nossa luta ela será constante contra essas coisas. Nossos desejos, a nossa alma, ela tem todas as tendências para todo e qualquer pecado. O que ela precisa é de um momento para manifestar isso. Mas o que me chama muita atenção nesse período é que é o mesmo espírito de Sodoma. É o espírito da promiscuidade, é o espírito que age por trás da galeria de arte, do movimento do Santander, que na verdade nada mais é do que quebrar o princípio de reflexo do céu na terra. Deus é Pai, ele tem um Filho, e existe Deus Espírito Santo, uma trindade perfeita. E é interessante que o Espírito Santo tem a característica da mulher, gera vida. Ou seja, família é algo estabelecido no céu que o próprio Deus criou para revelar quem ele é. Se eu degrado isso e se eu não permito que haja manifestação de filho, automaticamente não é família segundo o padrão que Deus colocou no céu. Mas nós podemos adotar. A adoção hoje ela não é como o ciclo bíblico que gera filiação, é totalmente diferente. E outra, todo ser humano ele busca uma imagem masculina e uma imagem feminina. E o que é interessante, independente de uma questão cultural, o que eu tenho que entender é que quem tem filhos, o filho vai buscar na mãe a imagem perfeita da mulher que ele quer. Ele não vai buscar no pai a imagem da mulher que ele quer. A filha vai buscar no pai a imagem perfeita do homem que ela quer. Ela não vai buscar na mãe a imagem do homem que ela quer. Então aí me cabe esse momento de pensar nisso, questionar isso. E entender que quando eu digo que Deus é amor, eu preciso entender algo.
Perfeito, Deus é amor, mas a mesma medida de amor dele é a medida de justiça. A mesma medida de santidade é a mesma medida de justiça. Deus não ama mais e é santo menos, ou é mais santo e é menos graça. Não, é tudo no mesmo nível. A mesma graça que te protege e que levou Cristo para a cruz para morrer por você é a mesma graça que permitiu Paulo entregar 2 homens a Satanás para que aprendesse a não blasfemar mais. É a mesma graça que comeu Herodes de verme. É a mesma graça que matou Ananias e Safira. Interessante que se afirma, Deus ele é amor, mas eu não consigo entender um amor eros quando Deus ele é agapau, é um amor totalmente diferente. Então muitas vezes eu utilizo desculpas. E qual é o meu alerta hoje como igreja? Aquilo que a sociedade não consegue resolver, ela legaliza. A grande ênfase hoje é vamos legalizar o que está errado, porque nós não conseguimos resolver. É a questão da destruição da família, é a questão do divórcio, é a questão do adultério, é a questão da homossexualidade, é a questão das drogas. Pode ver, tudo aquilo que nós como sociedade não conseguimos resolver, nos é mais interessante legalizar. Por que não legalizar? Por que não tornar isso oficial? Não tem problema nenhum. Então aqui vai meu alerta. Primeiro, os tempos são maus. Segundo, o padrão de Deus é um e ele é imutável. E eu tenho que entender algo. Aquilo que Deus condenava há 2000 anos atrás, ele não mudou. Ele continua condenando da mesma forma. Porque pecado para Deus não tem data de validade. Pecado para Deus não tem tempo de duração. Pecado para Deus é aquilo que afronta a santidade dele. E o que afrontava ele no passado, no contexto de pecado, afronta hoje. Deus não tolerou a tal ponto de aceitar e dizer, passa batido. Não. O que é errado para ele lá, é errado hoje. O que não pôde lá, não pode hoje. Deus ele não tem mutabilidade em relação ao pecado. E ele afirmou, se ele que é Deus não muda, vós também não podeis mudar. Pense nisso, se alimente disso. E muitas vezes nós vamos buscar só conhecimento na Bíblia para entender que pode ou que não pode. Mas existem questões que são meramente lógicas, que eu acho que Deus nos deu uma inteligência para parar e pensar. É correto? Não é? Procede ou não procede? Livro de Êxodo ele afirma assim, quando Moisés vai construir o tabernáculo, há homens os quais ungir com espírito de sabedoria. Que a gente possa pedir isso a Deus, sabedoria, para entender algumas coisas. Entender, e se precisar de base bíblica, Romanos, entregou as suas próprias paixões e tantos outros textos. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, não mude a Bíblia para uma conveniência do teu pecado. É preferível você falar, gosto, vou viver essa vida porque não dou conta de sair, mas eu sei que é errado, do que pegar a palavra, querer mudar a verdade de Deus, que é incorruptível, na semelhança daquilo que é corruptível, para dizer que Deus te aceita. Por favor, não se engane, porque amanhã, quando vier a prestação de conta, não vai poder dizer que você não sabia. Que Deus te abençoe, graça e paz, que esse tempo seja um tempo de refrigério, conhecimento e revelação de Deus para a tua vida. Deus te abençoe.